Tamar foi a nora de Judá, um dos filhos de Jacó. A história de Tamar ficou conhecida na Bíblia principalmente pela trama envolvendo o relacionamento com seu sogro e por ter gerado o neto de Jacó que deu origem à linhagem de Davi e também do Senhor Jesus Cristo. O nome Tamar significa palmeira, e esse nome parece ter sido relativamente comum em Israel. Inclusive, uma filha e uma neta do rei Davi tiveram esse mesmo nome. E neste vídeo, nós conheceremos tudo o que a Bíblia diz sobre a história de Tamar. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para você não perder mais nenhum estudo bíblico por aqui. A Bíblia fala muito pouco sobre quem foi Tamar. O texto bíblico do livro de Gênesis enfatiza apenas sua vida conturbada na família de Jacó. Tamar aparece na narrativa bíblica no contexto em que Judá cuidou de preparar uma esposa para seu filho primogênito Er. Mas Er foi um homem perverso e Deus o castigou. Consequentemente, Tamar acabou ficando viúva antes que pudesse engravidar de Er. Mas Judá, o sogro de Tamar, tinha ainda outros 2 filhos. Então, conforme o antigo costume do levirato, que era adotado no Antigo Oriente Próximo, quando um homem morria antes de gerar filhos, o seu irmão solteiro devia se casar com a viúva para poder dar descendência ao marido morto. E foi assim que Judá entregou Tamar como esposa ao seu segundo filho, Onã. O problema é que, assim como Er, Onã foi um homem ímpio. Ele se negou a ter filhos com Tamar, pois o seu primeiro filho seria contado como descendente de seu irmão mais velho. Na prática, isso implicava que Onã perderia os privilégios de primogenitura que passariam a pertencer ao seu primeiro filho, que seria oficialmente seu sobrinho. Então, de acordo com a história bíblica, Onã foi muito mau e egoísta. Ele apenas usou Tamar para satisfazer os seus próprios caprichos. Dessa forma, Onã desonrou Tamar e, assim como seu irmão, também acabou morrendo sem gerar filhos. Nessa situação complicada, Tamar tinha o direito de ser entregue como esposa ao terceiro filho de Judá. Mas como o irmão de Er e Onã ainda não tinha idade para se casar, Judá enviou Tamar para a casa de seus pais com a promessa de que assim que seu filho caçula se tornasse adulto, ela se casaria com ele. No entanto, de forma desprezível, Judá se recusou a entregar seu filho caçula a Tamar quando ele atingiu a idade apropriada para o casamento. Na verdade, Judá viu Tamar como uma causadora de desgraças em sua família, em vez de reconhecer a iniquidade de seus filhos. Mas essa história desastrosa ganhou tons ainda mais dramáticos. Isso porque quando Tamar entendeu que Judá jamais cumpriria sua responsabilidade como sogro, ela resolveu colocar em prática um plano que protegesse os seus direitos como esposa e garantisse a herança de seu marido falecido. E aqui vale lembrar que naquele tempo, uma viúva sem filhos ficava numa posição muito fragilizada na sociedade. Então o texto bíblico diz que após a morte de sua mulher, Judá foi a Tímina, onde estava ocorrendo a tosquia das ovelhas. No Antigo Oriente Próximo, a tosquia das ovelhas geralmente era associada a uma grande celebração com rituais pagãos. Inclusive, entre esses rituais havia a presença de prostitutas cultuais. E quando Tamar soube que o seu sogro estava indo participar da tosquia das ovelhas, ela enxergou nisso uma grande oportunidade de executar o seu plano. Então ela trocou as roupas que a identificavam como uma viúva e se cobriu com um véu para que Judá não a reconhecesse. Dessa forma, Tamar se assentou à entrada de 2 fontes que estavam no caminho de Tímina. E quando Judá passou por ali e viu Tamar, pensou que ela fosse uma prostituta e desejou ter relações com ela. Para tanto, ele prometeu pagar a relação com Tamar enviando um cabrito de seu rebanho. Mas muito astuta, Tamar pediu que ele deixasse um penhor até que o pagamento fosse realizado através do cabrito. Então Judá questionou Tamar sobre que penhor ele poderia deixar com ela. E foi aí que Tamar pediu que ele deixasse com ela o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Sem mensurar as consequências desse pedido, Judá concordou com as exigências de Tamar e entregou seus objetos a ela para que pudesse possuí-la. E depois de ter tido relações com Judá, Tamar saiu
e novamente vestiu as vestes de sua viuvez. Então, mais tarde, através de um amigo, Judá enviou o cabrito que tinha acordado como pagamento a Tamar. Mas o amigo adulamita de Judá não encontrou nenhuma prostituta no local. E dessa forma, Judá não conseguiu recuperar o seu penhor. Na sequência, a Bíblia diz que quase 3 meses depois da trama de Tamar, Judá ficou sabendo que ela havia adulterado e que estava grávida de seu adultério. Judá ficou indignado e exigiu que Tamar sofresse a punição máxima para uma mulher acusada de adultério. Isso significava que Judá queria que Tamar fosse morta queimada numa fogueira. Mas antes que pudesse aplicar a pena sobre Tamar, a jovem mandou avisar seu sogro que ela havia engravidado do homem a qual pertenciam o selo, o cordão e o cajado que estavam com ela. E esses 3 itens eram sinais identificadores inquestionáveis. Naquele tempo, um homem proeminente carregava como insígnia um pequeno selo em forma cilíndrica feito de pedra ou metal preso num cordão em torno de seu pescoço. Esse selo era usado para legitimar um documento, pois sua impressão numa mistura de barro ou argila identificava o seu proprietário. Já o cajado era um símbolo de autoridade do Antigo Oriente Próximo. Inclusive, parece que muitas vezes esses cajados traziam esculpidos no topo a marca de seu dono. Portanto, não havia como Judá negar o seu envolvimento com Tamar. Na verdade, Judá era o verdadeiro culpado da injustiça que ele havia acusado Tamar, e assim a jovem foi poupada. Por isso, em Gênesis capítulo 38 e versículo 26, nós lemos que Judá declarou que Tamar era justa, e ele não. Depois disso, a Bíblia diz que nunca mais Tamar e Judá voltaram a ter relações. E da gravidez de Tamar nasceram os gêmeos Pérez e Zerá. E na ocasião do nascimento dos gêmeos, algo interessante aconteceu. Um dos meninos, Zerá, colocou a mão para fora e a parteira prendeu em seu pulso um fio vermelho para sinalizar o primogênito. Mas o menino recolheu a mão e o outro menino acabou nascendo primeiro. Por isso ele foi chamado Pérez, fazendo referência à forma como ele encontrou uma brecha para romper em seu nascimento antes de seu irmão. Seja como for, o irmão mais novo, mais uma vez, parece ter prevalecido sobre o irmão mais velho na descendência de Abraão. Embora alguns líderes de Judá tiveram sua linhagem estabelecida através de Pérez, sem dúvida sua maior proeminência foi ter sido um ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que foi através de seu filho Pérez que Tamar passou de uma viúva estrangeira e desamparada a uma das mães incluídas na genealogia de Jesus. Inclusive, Tamar não foi a única estrangeira citada na genealogia de Jesus. Na verdade, ela aparece também acompanhada de Raabe e Ruth. Mas nenhuma dessas mulheres estrangeiras foi perfeita, e seria muito improvável que elas pudessem ter qualquer papel de destaque dentro do povo da aliança. Porém, Deus achou por bem conceder que elas carregassem em seus ventres a linhagem real através da qual Cristo haveria de vir ao mundo, mostrando então que a salvação realmente não depende dos méritos humanos. Além disso, em certo sentido, as estrangeiras Tamar, Raabe e Ruth revelam a amplitude da graça de Deus. Isso porque Cristo é o grande descendente de Abraão, em quem as promessas pactuais são plenamente cumpridas. E ele nasceu da descendência de Isaque, estabelecida em seu filho Jacó, por meio da casa de Judá, através da linhagem de Pérez, filho de Tamar. E mais tarde, Raabe e Ruth foram contadas nessa mesma linhagem, de certa forma apontando para o fato de que em Cristo a graça de Deus alcança pessoas de todos os povos, línguas e nações. Jesus Cristo não apenas é o Salvador dos judeus, mas é o Salvador do mundo. Por isso, o Evangelho deve ser anunciado a todas as pessoas, sem distinção. E se você gostou deste vídeo, compartilhe ele com mais alguém e deixe também o seu comentário dizendo o que você consegue aprender com a história de Tamar.